Saúde aos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor, aos que estão aqui, como aos que também nos assistem pela transmissão. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja estendida a todos. E convido-vos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de João. Amém. Fico surpresa verdadeiramente com a quantidade de pessoas aqui nesta manhã, principalmente porque abriu-se uma nova turma, né? O pastor quis tirar os meus alunos na escola dominical, né? Fico surpresa de verdade e louvado seja Deus pelas vossas vidas, que não me deixaram só, né? Apresentando apenas para a câmera, para a transmissão. Amém? Todos acharam? Evangelho de João. Eu vou ler a partir do versículo 23 do capítulo 2, tá certo? Só para a gente ter continuidade num assunto que foi iniciado semana passada. Diz assim, capítulo 2, versículo 23, diz assim: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã. Graças te damos, Senhor, de todo o nosso ser, pela tua bondade e misericórdia que foi derramada sobre nós neste dia.
Queremos, Senhor, te agradecer pela tua provisão sobre nós, porque se estamos aqui nesta manhã, é porque aprove ao Senhor conceder a nós o fôlego de vida. Agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de nos reunirmos em Tua casa para aprender da Tua palavra, desde o pequeno até o mais tenro em idade. Que o Senhor, pela Sua graça soberana, alcance os nossos corações e a nossa mente com a Tua verdadeira luz. Que a Tua palavra, Senhor, penetre nos nossos corações ao ponto de transformarmos a tal forma que não sejamos mais como éramos antes. Ajuda-nos, ó Deus, a viver do modo digno do Senhor, praticando e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor deu-nos vida, vida em abundância, e que possamos tomar posse dela como verdadeiramente o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, tirando toda a dispersão do nosso meio, que as pessoas que aqui estão e as que ouvem em casa, Senhor, estejam sendo guiadas pelo Teu Santo Espírito. Não atentem para quem vos fala, Senhor, porque somos apenas instrumentos de barro em Tuas mãos, mas que o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente aos nossos corações. Livra-nos, no Senhor, de acharmos que somos alguma coisa, quando somente de Ti provém toda a vida e tudo o que nós necessitamos. Ajuda-nos nesse momento, Senhor, para o louvor e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, semana passada nós começamos acerca dessa parte aqui do Evangelho de João, que é o capítulo 3. Aos pouquinhos nós vamos caminhando no Evangelho, no estudo do Evangelho. E por que eu pedi para ler a partir do versículo 23 do capítulo 2? Porque esses versículos 23 ao 25, eles servem de introdução para a narrativa que se seguirá no capítulo 3. Esses versículos 22 a 25, eles vão falar que mesmo o Senhor Jesus operando sinais e milagres no meio do povo, no momento da festa em Jerusalém, alguns creram nele. Porém, a crença que eles tiveram em Cristo era uma crença deficiente. Ela não é a crença salvadora a qual Cristo vai explicar aqui no capítulo 3. Ele vai dizer que, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, e fazendo sinais, muitos creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, sabia qual era a natureza humana. Diante dessa revelação, o próprio Cristo, mesmo as pessoas crendo no seu nome, mesmo as pessoas o seguindo e aumentando o número de discípulos que o seguiam, Cristo sabia que nem todos verdadeiramente ali haviam sido alcançados pela revelação de quem Ele é. Eles viram os sinais, eles viram as maravilhas que Jesus estava operando no meio do seu povo, porém era aquilo que chamava a atenção. Não era para a realidade do próprio ser de Cristo, daquele que estava no meio deles. Então, esses versículos introduzem a narrativa da conversa que o próprio Jesus teria com Nicodemos. O capítulo 3 se inicia dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Embora o encontro de Nicodemos com Jesus, ele está conectado aos versículos anteriores, significando que Jesus, ele não aceita uma fé superficial como uma suficiente para a salvação. É o seguinte: dizer que crê, qualquer um pode dizer. Dizer que conhece a Senhor Jesus, qualquer um pode dizer. Se você lê, se você for daquele que lê e estuda acerca da vida, da biografia ou dos acontecimentos que uma pessoa fez, realizou em terra, você, obviamente, vai acreditar naquilo que está sendo relatado. E o propósito aqui do Evangelho, como a gente já vimos logo na introdução do estudo, é que esse Evangelho ele foi escrito para que as pessoas lessem e crescem nessa realidade, mas não numa realidade que Cristo era apenas um profeta, Cristo era apenas um mestre que veio à nação de Israel, para o seu povo. Cristo é o verdadeiro Deus que tabernaculou no meio do seu povo. Aquilo para o qual os judeus olhavam na palavra de Deus no Antigo Testamento, na figura do tabernáculo, na figura daquilo que Deus anunciou ao longo da história sobre a revelação, sobre o anúncio daquele que viria e
esmagaria a cabeça da serpente e nos tomaria da morte e nos levasse para uma vida eterna, sobre este que estava anunciando a palavra de Deus, era o que estava ali presente no meio do povo de Deus. Então, não basta nós somente crermos naquilo que nós vemos, ou ouvimos, ou lemos. Essa fé, ela precisa desembocar numa realidade mais profunda. Não é somente no quesito intelectual que essa fé deve ser abordada para nós. Essa revelação que nós temos, ela deve nos levar a uma verdadeira transformação de vida. Veja que o termo que é aplicado aqui, o que Jesus também ensina a Nicodemos, é que é necessário que haja um novo nascimento. É necessário ser transformado, é necessário mudar a natureza que você tinha antes para uma natureza na qual Deus opera em nossas vidas. Então, com relação a isso, na verdade, vem a figura, o personagem de Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. O termo aqui, a palavra usada aqui é arcon. Esse arcon era um título que era dado, era uma palavra hebraica, tá certo? E ela era atribuída a quem pertencia a algum membro do sinédrio. E para vocês entenderem um pouco o que era esse sinédrio, que eu venho falando bastante aqui, eu trouxe algumas explicações, né? O sinédrio, ele era composto por 71 homens, certo? Ele era presidido, esse grupo, ele era presidido pelo sumo sacerdote, ele era formado por saduceus, fariseus, escribas e anciãos, dentro da divisão dos grupos, dividido dentro do povo de Jerusalém, dentro dos judeus, e era um grupo religioso, certo? Porém, eles não tinham uma autonomia civil. No contexto, era permitida essa reunião, esse sinédrio existir, porém ele estava sob o domínio, sobre o comando de Roma. Eles não eram um grupo independente que resolviam por si só todas as situações. Eles tinham uma certa autonomia, porém tudo isso ainda estava sobre a visão e a liderança do Império Romano. O sinédrio, ele exercia um importante trabalho, tanto na área civil, criminal, como religiosa em Jerusalém, dentro do povo de Deus. Eles tinham autoridade tanto para prender como para julgar. Por isso que na prisão de Cristo, é o sinédrio que executa essa prisão e julga a Cristo. No momento seguinte, eles levam até Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos execute a sentença de morte. Eles, por si só, eles não tinham essa autoridade. A autoridade viria de Roma, tá? Era assim que eles se comportavam. E apenas não tinham autoridade para exercer os crimes sentenciados. Eles julgavam, condenavam, mas eles não tinham autoridade para exercer esse julgamento. Precisava passar pelo governador romano para que ele autorizasse ou não a sentença. O sinédrio, ele era voltado para zelar pela vida espiritual, pela vida moral, como também pela vida familiar, não somente daquele grupo em específico, como também de todo o povo de Deus. Após o Império Romano subjugar aos judeus, eles se tornam submissos ao Império Romano. Porém, o Império Romano permite que os judeus eles tenham essa liberdade de seguir as ordenanças, os estatutos e a vontade de Deus, certo? Eles têm essa permissa do Império Romano. Porém, eles se organizavam nesse grande grupo, que eram responsáveis por orientar o judeu, para que eles não se perdessem na cultura romana. Eles eram responsáveis por ensinar a lei, por ensinar a palavra de Deus aos judeus, como também eram responsáveis por guiar todo o povo de acordo com a lei do Senhor. Porém, como nós vimos, esse grupo começou a se perder no meio do caminho.
eles começaram a apresentar um zelo demasiadamente legalista. Eles se tornaram bastante legalistas, ao ponto de aquilo que a palavra de Deus ensinava e requeriria do seu povo, eles começaram a cobrar de uma forma indevida. Eles começaram a fazer aquilo que Deus não queria conforme a sua palavra. Eles começaram a se perder no caminho. E é tanto que o próprio Jesus repreende Nicodemos. No versículo 10, ele vai dizer que tu és mestre em Israel. Esse mestre aqui significa que Nicodemos, ele era responsável por ensinar a palavra de Deus ao seu povo. E mesmo ele sendo mestre, para você ter um cargo de mestre, na cultura judaica, você precisava passar por uma escola liderada, e eles eram acompanhados pelo próprio sumo sacerdote. Eles precisavam saber decorado toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento precisava ser memorizado pelos mestres, para que eles pudessem, a tempo e fora de tempo, dar o ensino correto acerca da palavra do Senhor. Porém, quando Jesus repreende aqui a Nicodemos acerca do seu papel dentro do povo de Deus, mostra que a deficiência no ensino que eles tinham. A verdade é que eles não tinham no seu coração tudo aquilo que a palavra de Deus exigia do seu povo. Eles requereriam do povo algo que fosse externo, simbólico, quando Deus, desde o início, queria que houvesse essa transformação interna no coração do homem. E isso era algo que não era percebido nem mesmo dentro daqueles que eram qualificados para ensinar no meio do povo de Deus. Então, voltando para a realidade aqui, Nicodemos, ele era um dos importantes, ele era mestre em Israel, ele era mestre do povo de Deus, um dos principais dos judeus. E ele vai à procura do Senhor Jesus. Falei isso aqui semana passada, que esse fato de ele ir de noite, o texto não dá muita explicação acerca do porquê ele foi à noite. Alguns interpretam que esta ida de Nicodemos à noite é porque, por ele ser um dos principais, por ele ser um dos sacerdotes que serviam no reino de Israel, porque Jesus havia comprado briga com os sumos sacerdotes por ele ter purificado o templo do Senhor. Então começou-se a rixa entre os sacerdotes, o sumo sacerdote e o próprio Jesus. Jesus estava sendo visto como um badernador, alguém que vinha para causar confusão. Então, alguns interpretam que Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele não queria ser visto pelos demais. Ele foi procurar Jesus em secreto, para que não fosse visto pelos outros. Alguns dão a interpretação de que ele foi à noite procurar Jesus, porque durante o dia, Jesus, por ter muitos discípulos, muita gente o cercava. Muita gente estava do lado de Jesus e ele queria ter uma oportunidade de conversar a sós com Jesus. É tanto que no decorrer do texto, o tipo de conversa não era um tipo de conversa que se sucederia com uma multidão de gente ao redor. Até para o próprio conhecimento e o direcionamento do próprio Senhor Jesus com a fala de Nicodemos. Porém, se foi à escondida ou se foi por ele queria ter um momento a sós com Jesus, isso não tem a relevância importante dentro do contexto do texto. Isso é apenas algo secundário, porque o que é importante aqui é o ensino que Jesus traz a Nicodemos, que não serviu apenas para Nicodemos, como serve para nós também hoje. A necessidade de um novo nascimento. Nós vimos no prólogo, no estudo do prólogo, no capítulo 1, que a luz veio, a verdadeira luz veio, e essa verdadeira luz que ilumina todos os homens. Nós vimos também que, versículo 12 do capítulo 1, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aquilo que o prólogo pré-anunciou está sendo ensinado pelo próprio Jesus Cristo nessa relação aqui entre Nicodemos e o próprio Senhor Jesus. Aquilo que João já anunciou no seu prólogo está sendo ensinado aqui por Cristo a Nicodemos, como conseguinte também a nós. Ele vai
vai ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse versículo 2 é justamente um resumo do que nós lemos nos versículos 23, 24 e 25. Nicodemos foi até Jesus, reconheceu Jesus como mestre, reconhece que ele é verdadeiramente vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se não vier da parte de Deus. Nicodemos tinha a visão daqueles a qual João descreve aqui nos versículos 23 a 25. Era desta forma que Nicodemos foi até Jesus. Foi neste tipo de entendimento que Nicodemos foi ter com Jesus. Ele cria que Jesus era um mestre e vindo da parte de Deus. Porém, ele não entendia que Cristo era o verdadeiro Deus que estava ali com ele. E era necessário essa compreensão de Nicodemos. Aí, a mesma coisa acontece aqui com o que vimos no capítulo 2, nas bodas de Caná. O texto, ele é um resumo da conversa entre Nicodemos e Jesus. Aqui nós não temos a conversa toda sendo descrita. Há um resumo do ensino que Jesus ensinou a Nicodemos, que é importante para os seus leitores. Tá certo? Aí ele traz essa saudação, ele cumprimenta a Cristo, reconhecendo ele como um rabi, como um mestre, que ele vem da parte de Deus, e Cristo responde a essa salvação de uma forma bem diferente. Por quê? Porque Cristo, ele conhece o coração do homem. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Não há nada no nosso coração e na nossa vida que não esteja oculta, que não seja oculta para o nosso Senhor. Porque é o Deus, este Jesus aqui é o Deus que perscruta toda a terra com o seu olhar. Então, se todas as coisas estão visíveis aos olhos de Deus, quanto mais o nosso coração. Porque o próprio Deus se fez como ser humano, como um de nós. Então, ele verdadeiramente sabia o que estava no coração de Nicodemos, ao ponto de fazê-lo procurar. E Cristo já prontamente o diz, que em verdade te digo, aqui é uma afirmação dupla, é um amém do Senhor. Esse em verdade é o amém do Senhor. É a palavra verdadeira sendo anunciada aqui. Não há contradição, não há um ensino errado aqui nesta descrição, mas é a verdadeira sabedoria do próprio Deus sendo explanada e descrita aos homens. Quando ele fala, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Quando Jesus faz essa afirmativa, Nicodemos prontamente, logicamente, não entende. Ele interpreta que Jesus estava falando do homem velho ter que voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. Aqui não há brecha para reencarnação ou outro ponto específico como esse. Porque para os judeus isso não era possível. Então aqui está fora de cogitação esse tipo de interpretação, de uma reencarnação. Porém, o que Cristo está falando aqui é do novo nascimento que é necessário. E Nicodemos interpreta como se fosse um nascimento natural. Pode eu velho, voltar ao ventre de minha mãe, nascer de novo e viver uma nova vida diferente? Aí Cristo responde, em verdade te digo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabendo que ele era mestre em Israel, Jesus volta agora o seu ensino para algo que seja mais compreensível ao entendimento de Nicodemos. Nicodemos é mestre, porventura deveria saber toda a palavra de Deus que está contida no Antigo Testamento. E aqui, o que Jesus faz relação é justamente acerca da profecia que está lá em Ezequiel. Alguém, por favor, abra o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel 36,
versículo. Eu vou ler ele todo, certo? A partir do versículo 16, sobre a profecia que Deus traz. Ezequiel 36, a partir do verso 16, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Com a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Espalhei-o entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu o julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde fui. Disse, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Oi? Sim, sim. Isso. Do alto, exatamente. Hã? Do Espírito. Para nós, isso se torna compreensível, porque nós temos essa revelação, não é? A gente do pobre de Nicodemos, né? Mas de Nicodemos era exigido isso porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia. Exatamente. Por ele ser um mestre em Israel, se a primeira sentença que o Senhor declarou para Nicodemos, ele não entendeu, ele interpretou como se fosse algo literal. É necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, mas como é que eu posso já ser velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? É humanamente impossível isso. Aí Jesus vai então ensinar com base naquilo que ele já deveria saber. Se ele era mestre, ele era interpretador da palavra de Deus. Era alguém que interpretava a palavra de Deus para ensinar aos demais. Então ele vai usar de argumentos, ou seja, ele vai usar da própria Bíblia para ensinar a Nicodemos algo que já era descrito no Antigo Testamento. A gente interpreta hoje em dia o Antigo Testamento como se fosse algo, né, passado. Não tem mais nada a ver conosco. Pelo contrário, se você quer compreender o Novo Testamento, você precisa do Velho. Por quê? Porque foi necessário que Jesus nascesse. Porque foi necessário que Jesus fosse levantado na cruz. Porque os próprios evangelistas citam o Antigo Testamento para dar testemunho de quem Jesus é. Esse conhecimento, para eles, se tornou obviamente claro quando o Espírito passou a habitar neles. Mas para nós que já temos, né, isso se torna ainda mais claro porque toda a palavra revela a Cristo. Então, nós não podemos negligenciar uma parte em favor da outra, porque um é um complemento da outra. E é isso que Jesus faz aqui. É isso que Jesus faz aqui. Então, ele pega aquilo que deveria ser do conhecimento de Nicodemos e aplica para a realidade da qual ele está vendo ali com seus próprios olhos. Olha, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O próprio Deus profetizou isso há muitos anos atrás,
que, por causa do pecado do homem, Deus havia separado uma nação para si, colocou num lugar em que Ele mesmo deu, o povo não conquistou, o povo não foi lá e batalhou, Deus que deu para eles só precisavam cumprir, obedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus. Deus deu a terra para eles, colocou eles num lugar em específico, e o local, geograficamente falando, de Israel, era um local por onde todos os continentes passavam. A África precisava passar pelo território de Israel. Quem vinha da Ásia passava pelo território de Israel. Quem vinha da Europa passava pelo território de Israel. Era um local estrategicamente, geograficamente estratégico, para que todos, quem passasse por aquele lugar, soubessem, aprendessem da revelação divina, da qual Deus habitava ali naquele lugar. Porém, o povo fracassou. O povo fracassou no seu propósito que Deus havia estabelecido para ele. O povo, em vez de adorar ao único e verdadeiro Deus, apesar de todos os sinais que Deus fez, Deus operou maravilhosamente, miraculosamente no deserto em favor do seu povo. Deus fez sinais e o povo não creu. É a mesma coisa que acontece aqui. Jesus veio, habitou no nosso meio, fez sinais e milagres e o povo não crê. É a mesma coisa. Independente do tempo, da era, da geração, o homem é o mesmo. O homem é totalmente depravado, alheio a Deus, não tem motivação por si mesmo, por si próprio, buscar a Deus, servi-lo e amá-lo, se Deus não intervir em nosso favor. Ele por si só não é capaz de buscar a salvação, porque a salvação depende única e exclusivamente da obra de Cristo. Única e exclusivamente da obra de Cristo. E o povo se perdeu e, em vez de adorar o único e verdadeiro Deus, voltou-se para os deuses daquela terra. Tornaram-se idólatras, buscaram a ganância, buscaram conhecimento, buscaram adorar a outros deuses, sacrificaram seus filhos a outros deuses, sacrificaram seus filhos para edificar suas casas. Tudo que Deus dizia que não era para fazer, eles fizeram. E por causa dessa abominação, Deus permite que as nações ímpias venham e julguem a Israel. Primeiro foi levado o reino do norte, depois foi levado o reino do sul. Porém, há o remanescente de Deus por sobre a face da terra. Aquele a qual Deus escolheu especificamente para dar continuidade à sua obra. E em amor deste remanescente, Deus profetiza. Deus profetiza. Em primeiro lugar, Ele profetiza em favor do seu nome, em amor do seu próprio nome. Porque os homens sujaram o nome de Deus, repudiaram o nome de Deus. E Deus levanta o remanescente, não porque, é bonzinho, porque todos ali pecaram, mas por amor a Ele mesmo, Ele salva o remanescente de Israel. Aí Ele vai e profetiza: vai haver um tempo, eu firmarei uma nova aliança com o meu povo, e essa aliança não será mais conforme os atos religiosos, mas ela estará implantada, enraizada, arraigada no coração do homem. Ninguém pode tirar. O próprio Espírito de Deus habita em nós e tira de nós o nosso coração de pedra, aquele coração orgulhoso, aquele coração que não era obediente e nem queria amar e nem servir a Deus, e transforma esse coração, dando-nos um coração de carne. Isso é novo nascimento, meus irmãos. Você trazer algo que é inerte, imóvel, que não tem vida, como uma pedra, ou pedra tem vida? Pedra respira? Pedra capta os raios solares para haver metabolização e transformar algo em outra coisa? Não, é inerte. É isso que a profecia está dizendo lá em Ezequiel. Ele vai trazer um novo nascimento, real e sincero. Não é um nascimento superficial, mas é um novo nascimento que transforma todo o ser do homem. Não é aquele
a emoção de você chorar, ver uma palavra bonita e você chorar, e daqui a pouco você continuar vivendo a mesma vida que você vivia. Mas é uma transformação tão íntima e real, tão sincera e tão reveladora, transformadora, que quem lhe vê reconhece que você é uma nova criatura. Reconhece isso. Então, Jesus usa de argumentos que deveriam ser do conhecimento de Nicodemos. Ele usa da sua própria palavra para revelar esta realidade a Nicodemos. Só que Nicodemos, na verdade, Jesus ainda continua. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Aqui, Jesus está dizendo que não são os laços sanguíneos, por mais que nós somos irmãos, somos todos carnais, somos todos descendentes de Adão, tá certo? Todos somos descendentes de Adão, mas, e para o judeu, para você ser considerado judeu, você tinha que ser descendente de Abraão. Então, essa linhagem judaica era dependente de uma descendência. Era dependente de uma linhagem carnal, de uma linhagem humana. Porém, Cristo está revelando aqui que para ser filho de Deus, não é suficiente você ser judeu. Não é suficiente você ser da carne. É suficiente você ser nascido do Espírito de Deus. Porque carne leva a carne. O pecado ele foi transmitido ao homem por causa do pecado inicial, Adão e Eva, e a partir de então todos os homens pecaram, por ele ser o representante divino naquele momento específico. Porém, agora, Cristo está mostrando a realidade de que, para você nascer de novo, não depende de descendência, não depende de linhagem, não depende da carnalidade, mas depende de você ser nascido do alto. Da mesma forma que você, para nascer, você escolheu nascer. Você lá, ainda como um zigoto, né? Ou um óvulo, ou um espermatozoide. Você lá teve consciência de dizer, eu vou ali e vou conceder minha própria vida. Não. Quem concede isso? É o Senhor que concede. Da mesma forma como o nosso nascimento, os nossos filhos são gerados, não é porque eu me relacionei com meu marido, mas é porque Deus proveu a vida. Da mesma forma como nós nascemos, é provisão de Deus, o nascimento espiritual também é provisão divina. Nós não temos essa capacidade de gerarmos a nós mesmos. E nós também não temos essa capacidade de ser gerados do alto. Porque quem gera esta nova vida em nós é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito. É necessário voltar a nossa atenção para o Criador de todas as coisas. Porque da mesma forma como Ele nos concedeu a nossa vida terrena, Ele também, pela sua soberana graça, pelo amor do seu próprio nome, Ele nos concede nosso novo nascimento. Um nascimento mais sublime do que este que nós experimentamos carnalmente. Mais excelso. Que nós podemos ser considerados filhos de Deus. Então, meus irmãos, não entendam, compreendam de fato de que todos os seres humanos são criação divina. Somente filhos de Deus são aqueles que nasceram do Espírito e da água. Certo? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha que te dizer, importa-vos nascer de novo. Isso aqui é uma ordenança. Isso aqui não é algo que é subjetivo, não é algo que se você quiser nascer de novo, né, você pode nascer. Não, aí quando você se achar capaz, né, quando você se sentir pronto para nascer de novo, aí você vai lá e nasce. Não é assim. O nascimento, como nós estamos vendo, ele vem da parte do Senhor. Se o Senhor não operar esse novo nascimento, se Ele não transformar o nosso coração de carne em um coração de pedra, em um coração de carne, se Ele não nos vivificar, porque toda a palavra de Deus, ele tem essa questão do ensino da condição do ser humano. O homem é depravado, o homem
é um homem caído, é um homem pecador, está distante de Deus, não tem condição humana nenhuma de por ele mesmo buscar a Deus, não tem condição de ele ir a Deus e servi-lo voluntariamente, se Deus não operar um novo nascimento na vida dele. Por quê? A própria palavra nos garante isso, meus irmãos. O penhor do pecado é a morte. Nós já nascemos mortos espiritualmente. Nós já nascemos mortos. Nós já nascemos condenados. E é isso que nós vamos ver mais na frente. E é necessário esse novo nascimento. Por quê? Só pode ver o reino de Deus, você só pode entrar no reino de Deus se você nascer de novo. Se você nascer de novo. Se você não nascer de novo, você pode fazer o que você quiser na igreja. Você pode louvar, você pode lavar o chão, você pode participar do ministério de oração, você pode ser líder de ministério A, B, você pode ser consagrado diácono, você pode ser consagrado presbítero, você pode ser consagrado pastor, mas se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. No reino de Deus. Isso só é possível com esta condição. Aí Jesus vai explicar como é que dá esse novo nascimento. Ora, o vento sopra onde quer. Você pode ouvir a sua voz, mas você sabe de onde o vento vem? Você sabe de onde ele nasce? De onde ele surgiu aquele vento? Você sabe por quantos quilômetros, metros ou quilômetros esse vento ainda irá percorrer? Você sabe se ele passa voltando, ele dobra a esquina e passa voltando? A gente não sabe, a gente não tem o entendimento dessas coisas. Porém, a gente sabe que o vento é real. Porque nós sentimos. Nós ouvimos o ruído do vento passando pela janela, pelas árvores. A gente sente, a gente vê, não o vento físico, mas a gente vê o movimento do vento. É a mesma coisa que acontece com o novo nascido. Nós não podemos explicar como é a operação do novo nascimento no coração do homem. Isso para nós, humanamente, é impossível descrever a você. Olha, primeiro acontece isso, aí há a regeneração do seu coração. Não, a gente não tem como explicar. Porque a obra é uma obra misteriosa, que somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder e essa capacidade de realizar. Porém, assim é que é todo nascido do Espírito. Nós não sabemos como acontece, mas nós sabemos que ela é real. Por que nós sabemos que ela é real? Porque nós podemos contemplar, nós podemos sentir a transformação. Para aquele que é verdadeiramente nascido de Deus, há uma transformação na sua vida. Você não está mais sujeito ao pecado. Você não mais vive a prática do pecado, né? Porque ainda nós somos carnais, ainda precisa de uma transformação completa para que o pecado seja totalmente exterminado da nossa vida. Isso só acontece com a volta de Cristo. Porém, nós podemos reconhecer um novo nascido de Deus através da sua vida, da mudança de sua vida. Certo? Não é aquela mudança superficial, aquela mudança que só acontece quando você está vendo e quando você vira as costas você não vê mais. Mas é uma transformação tão real, tão transformadora na sua vida que você não é, em momento algum, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, igual a como você era antes. Eu não estou falando aqui de você não matar, você não beber, você não fazer coisas tão escandalosas, mas eu estou falando de uma vida tão real e íntima, que aquele que é nascido de Deus, ele vai buscar de todo o seu coração viver para a glória do seu Deus. Ele vai ouvir atentamente a sua voz por meio da sua palavra e vai obedecer. Ele não vai lutar, por mais que haja essa guerra interna da carne contra o espírito, mas ele vai a todo custo buscar viver para o louvor da glória do seu Deus. E isso é o que deve ser manifesto a todos que são nascidos de Deus. E o próprio João, lá na sua carta, para quem já estudou a carta, está fácil de compreender. Para quem ainda não viu, o próprio João, lá
na sua primeira carta de João, ele vai dar características de quem verdadeiramente é nascido de Deus. Eu trouxe aqui? Trouxe. Quais são essas marcas do novo nascimento? Eu estou falando aqui de questão de salvação. Não é só isso, tá certo? Eu estou falando aqui voltado para a questão da salvação. O crente, o novo nascido, é só isso? Não, tem mais coisas, mas eu estou voltando aqui a atenção para o nosso texto em específico. João vai descrever que quem é novo nascido, quem nasceu de novo, quem é filho de Deus, ele primeiramente crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador. E ele sabe que ele encontra esse Salvador em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, ele crê, pode dar o sangue na canela, mas ele não nega que Cristo é o seu Senhor. Uma segunda marca que nós temos é que ele não vive na prática do pecado. Ele pode pecar? Pode, porque nós todos somos sujeitos ainda à nossa carnalidade. Mas ele vive na prática do pecado? De maneira alguma. Se ele errar, ele se reconhece, se arrepende e volta. Certo? Mas ele não vive na prática do pecado. Um terceiro ponto é que ele vai praticar a justiça. E que justiça é essa? A palavra de Deus. A verdadeira justiça está descrita na palavra de Deus. Não é a justiça da lei como nós estamos vendo aí, não. Que é uma lei que ela é volúvel, ela é conforme as suas necessidades. Aquele que lhe agrada mais, ela vai lá e oferece a sua sentença em favor daquele que lhe ajudou. Não é esse tipo de justiça. É a justiça divina, a verdadeira justiça. Tá? Ele ama os irmãos e, dependente do que acontecer, ele vai amar. Independente da situação que acontecer com ele na igreja, em casa, na escola, na universidade, no trabalho, ele vai amar o seu irmão. Eu estou falando de irmão, tá? Como João descreve. Eu não estou falando de amar o mundo, não. Tá certo? É amar o seu irmão. Porque nós vimos que o homem, ele é fadado à falha. Até o mais espiritual que você possa ter na sua mente, ele é humano. Ele é fadado a errar. E é bom que isso aconteça, porque nós, no nosso coração, somos danados para gerar ídolos. Né? Somos danadinhos assim para gerar ídolo. A gente se afeiçoa com alguém que nos estende a mão, quanto mais aquele que é... A gente vê que é alguém que é voltado para Deus, alguém que se dedica a cumprir a sua palavra, que se dedica a servir os irmãos. Quanto mais a esses, a gente gera em nosso coração um certo temor, um certo respeito que vai fugindo do nosso controle. Então, isso, e louvado seja Deus que isso acontece, para que no nosso coração nós não tenhamos amores demasiadamente que deveriam ser apenas do nosso Senhor Jesus. Tá? Então, mesmo que o meu irmão, venha pecar, venha a falhar comigo, isso não é motivo para eu me revoltar, para eu sair da igreja, para eu não amar e não perdoar. Porque o exemplo máximo que nós temos é o do nosso próprio Senhor Jesus. Porque nós, eu e você, nós éramos totalmente alheios a Deus. Nós desprezávamos a Deus, nós zombávamos de Deus, nós não queríamos ter relação nenhuma com o nosso Deus. E mesmo assim, Deus nos perdoou. Deus nos amou, nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Deus nos deu uma nova vida, um novo coração. E é a partir desta realidade que nós devemos viver. Assim como Cristo viveu, Ele é o nosso modelo. Ele é o padrão medida de Deus para todo e qualquer ser humano. Então, assim como Jesus amou e perdoou e deu a sua vida em favor do seu irmão, deve ser esta prática de amor para com o meu irmão. Isto é que é exigido em nós. Não é menos que isso, não. Não é menos que isso, não. O novo nascido, ele vence o mundo e Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. Da mesma forma como ele deve prevalecer no amor de Deus para com os irmãos, ele também está sujeito
as glórias, a beleza, a luz que o mundo pode refletir. E aquele que é nascido de novo, ele não cai na armadilha do mundo. Ele não se deixa levar pelo aquilo que o mundo diz que é correto, por aquilo que o mundo tenta a todo custo nos enfiar a goela abaixo, como é o correto, é assim. Essa sua mentalidade é retrógrada, dos anos, sei lá, 60 ou 50. Isso é antigo. A Bíblia precisa ser reescrita para o contexto atual que nós vivemos. Ele não se deixa ser levado por isso. Ele não se deixa ser enganado, porque ele reconhece de onde vem a verdade, a verdadeira verdade, né? De onde procede os caminhos de paz, de onde procede os caminhos retos que nos levará a uma vida cheia de alegria, de abundância, onde no final nós teremos o nosso corpo transformado e viveremos de forma incorruptível diante do nosso Deus. Ele não se deixa ser levado pelas ideologias, pelos mantras, pelo conhecimento do mundo, porque ele sabe de onde procede a verdadeira luz, de onde procede a vida. Ele não se deixa ser levado. Da mesma forma que, tendo esse conhecimento, é Cristo quem guarda. Ele entende que por ele mesmo ele não consegue resistir a tudo isso, se o próprio Deus não guardar. E nisso nós entendemos, eu vou falar aqui, talvez os irmãos, alguns, e o Senhor me ajude, alguns não concordem, mas biblicamente nós temos base nisso. Essa questão de Cristo guardar é porque todo aquele que é nascido de novo, de maneira alguma, ele vai perder a sua salvação. Ele não perde salvação, porque quem salvou não foi ele mesmo. Quem salvou foi o próprio Deus levantado sobre a cruz, por onde o seu sangue verteu em favor dos nossos pecados. Quem o salva e quem o guarda não é você, não são as suas forças, não são o seu poder, não é o seu conhecimento, mas quem lhe guarda do mal, do maligno, da pressão do mundo e até a pressão do seu próprio coração é o próprio Senhor. Então não há, meus irmãos, é inconcebível a ideia de que você sendo salvo, liberto, remido pelo sangue de Cristo, é Ele mesmo que lhe guarda, lhe protege como uma ave que guarda os seus filhotes debaixo da asa. É impossível você entender de que em algum momento você vai perder a salvação. Porque Deus é poderoso o suficiente com apenas uma gota do seu sangue lhe purificar de todo pecado. Então, para aqueles que nasceram de novo verdadeiramente, esta é uma realidade impossível. Porque quem guarda é Deus, é o próprio Deus. E por Deus guardar, o maligno não vai tocar. O maligno não vai arrebatar das mãos do Senhor. Não há essa possibilidade. Eu não estou falando aqui das tentações que o inimigo usa para nos fazer cair. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que o maligno não pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor, porque é o próprio Deus que nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. É o próprio Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege. E quando estamos quase capengando, Ele vai lá e vem cá que eu lhe sustento. É o Senhor, meus irmãos. E estas são as marcas do que é um novo nascido. Vocês olharam atentamente para elas? Vocês aí de casa, olhem atentamente para a tela de vocês. Vocês têm todas essas marcas? Não precisa me responder, pelo amor de Deus. Vocês têm todas essas marcas? Você precisa ter todas. Isso é só uma parte. Eu não estou falando dos frutos do Espírito, eu não estou falando de outras coisas, não. Isso é só uma parte. Isso é o que evidencia o novo nascimento. Isso é o que marca e traz à luz a revelação daqueles que conhecem que são novos nascidos. E se por algum motivo você não se encaixa, você não se enquadra nessa realidade, meus irmãos, oremos pela misericórdia do Senhor. Porque importa-vos nascer de novo. Porque se não nascermos de novo, nós vamos estarmos iludidos, achamos que somos,
vivendo uma vida totalmente depravada e degradada, desprezando e zombando do nome santo do nosso Deus. E no fim das contas, nós não sermos aceitos como filhos. Quando chegar o grande dia, Senhor, né? Aí o Senhor vai e diz, aparta-vos de mim. Eu não vos conheço, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. E triste é isso. Desejaríamos não ter nascido do que experimentar essa dura realidade daqueles que não nasceram de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Mais uma vez, Nicodemos não entende esse novo nascimento acerca da água e do Espírito. Então ele pergunta novamente, como é que pode suceder isso? Aí Jesus, né, com a sua sabedoria, responde, tu és mestre em Israel e tu não sabes dessas coisas. Como é que tu pode se dizer que é mestre, eu te mostrando na palavra e tu ainda não enxerga a realidade que está diante dos teus olhos? Meus irmãos, se isso era a realidade do mestre de Israel, imagina do povo todo. Imagina como é que o povo estava diante da revelação de Deus, da palavra de Deus. O povo ia saber que Jesus era o Filho de Deus? Não vai, isso mostra a condição do homem. Mesmo aquele que era conhecido como o mais sábio dentro de toda a nação, ele era o mais perdido, ele estava mais em densas trevas do que qualquer outro poderia estar. Aí ele vai e repete. Aí a partir de então nós temos só um monólogo. Só Cristo fala aqui. Não vemos mais nenhuma resposta de Nicodemos. Tá certo? Possa ser que finalmente Nicodemos tenha entendido? Pode ser. Pode ser que ele continuou ainda à deriva? Pode ser também. Mas o que é importante nós entendermos desse diálogo é que Nicodemos não saiu da mesma forma. Porque mais na frente, no Evangelho de João, nós vemos Nicodemos junto com os discípulos. Nicodemos e José de Arimateia foram os únicos que tiveram cuidado com o corpo de Jesus morto. Enquanto os seus discípulos, aqueles que estavam lá todos os dias comendo e bebendo da mesa, abandonaram a Cristo no seu leito de morte, José de Arimateia e Nicodemos foram os únicos que estiveram todo o tempo ao lado do Senhor. O que importa não foi o que aconteceu aqui, é o que aconteceu a partir daqui. A transformação de Nicodemos. Aí Jesus diz, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Jesus está dizendo aqui que ele fala e testifica das coisas da qual todos estão vendo. Ele está testificando daquilo que foi a palavra de Deus anunciada há muito tempo. Ele está anunciando, ele está manifestando a palavra de Deus profetizada anteriormente. Ele está ali revelado aos seus. Porém, eles não aceitam testemunho. Da mesma forma como Cristo dá o testemunho, os seus discípulos mais à frente também dão testemunho de Jesus. E nós vemos isso em Atos, nós vemos isso nas epístolas sendo descritas. O próprio João, lá na sua carta de João, ele diz que anunciamos o que temos visto e temos dado testemunho. Ele usa da mesma palavra que Jesus diz aqui. Porém, as pessoas não aceitam esse testemunho, não compreendem. E Cristo está chamando a atenção de Nicodemos. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como creres se vos falar das celestiais? Aqui parece um pouco contraditório, porque entendemos que o novo nascimento, ele parte de Deus, não é uma coisa terrena, é um evento sobrenatural. Porém, este evento, este novo nascimento, ele ocorre na terra. Então, em medida, ele é um evento terreno. Meus irmãos, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Isto é um evento terreno. Por isso que o próprio Senhor Jesus, para fazer analogia ao novo nascimento, ele cita coisas terrenas. Ele dá exemplo do vento, ele dá exemplo que precisa nascer de novo. Essa linguagem de nascer de novo é uma linguagem terrena, questão de nascer.
Entende? Então, quando ele usa esses elementos terrenos, nos mostra que o que ele está falando aqui são de coisas que acontecem na terra. Por isso ele usa de exemplos terrenos. Se Nicodemos, sendo conhecedor da lei, não conhece essas coisas terrenas, imagine se ele for explicar de coisas acerca de celestiais. Aquilo que está oculto aos nossos olhos e que não há simbologia nenhuma com coisa da terra. Se quando ele cita coisas terrenas nós não compreendemos, imagine quando ele fala das coisas celestiais. Aí a gente pira, né? Vai todo mundo para o João Rico, para o doutor Maia ligeirinho, que a gente não entende. Você consegue me explicar com elementos terrenos a Trindade? Você consegue me explicar o novo nascimento? Se coisas naturais, reais, visíveis aos nossos olhos, nós não compreendemos, imagina as coisas celestiais. E é isso que Cristo diz. É necessário você compreender o básico, o trivial. Você precisa entender essa realidade que você necessita, que é necessário você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai entender o resto nunca na sua vida. Você não vai entender que precisa de um Salvador, você não vai entender que é pecador, você não entende que é por meio do Espírito Santo de Deus que nos mantém firmes nos caminhos e que nos faz perseverar até o grande dia. Se as triviais vocês não entendem, nós não entendemos, quanto mais as celestiais. Então é necessário conhecer o básico, o trivial, a base para você crescer no conhecimento e em maturidade acerca de Deus. Maturidade não é você saber a Bíblia de cabo a rabo, não. Você conhecer os versículos de Gênesis e Apocalipse, todos decorados na sua memória, não. Isso não é maturidade. Maturidade é o que você pega do conhecimento que Deus traz a você e você aplica. Quanto mais você conhece de Deus e quanto mais você aplica, mais maduro na fé você é. É isso que explica. Porque senão, tem jovens que têm mais maturidade espiritual que muitos velhos. Não é questão de idade também. É questão de seguir e prosseguir no conhecimento de Deus. E na verdadeira sabedoria, que é aplicar esse conhecimento na sua vida. E é isso que ele diz. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Cristo, mais uma vez, utiliza da sua palavra, da palavra escrita, do Antigo Testamento, para ensinar a Nicodemos. Ele, para ser mestre, deveria saber. Porém, o verdadeiro mestre está ensinando o que é chamado terrenamente de mestre. Ele está mostrando aqui. Ele usa daqui do provérbio, do livro de Provérbios, quando o filho de Agur, quando é considerado o mais sábio dentre os homens, e ele vai prontamente responder que ele não é o mais sábio dentre todos. Aí no provérbio, parafraseando, é o capítulo 30, parafraseando, ele diz assim: quem subiu aos céus e de lá desceu para trazer a sabedoria? Porque nós aqui podemos conhecer acerca da sabedoria terrena, mas a verdadeira sabedoria aplica-se àquela que é revelada do céu aos homens. Esta é a verdadeira sabedoria. E quem é o único que ele não subiu, mas ele desceu do céu para nos ensinar? O próprio Senhor. Dele provém a verdadeira sabedoria. Então ele está chamando a atenção para reconhecer, atentar para as palavras que ele estava falando, que Cristo estava falando. Cristo chama a atenção de Nicodemos para atentar às palavras que ele estava dizendo. Porque as palavras que ele traz é a revelação do céu para os homens. Não é porque Cristo, como homem, subiu e desceu. Não, ele estava lá. E desceu para nos ensinar a verdadeira sabedoria. A revelação, a palavra verdadeira, a revelação, a sabedoria está presente no próprio Cristo. E ele veio até nós e nos anunciou essa sabedoria. Então o chamado não é só para Nicodemos, mas também para nós. Precisamos atentar para as palavras de Cristo, porque dele provém a verdadeira sabedoria. Porque ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele estabeleceu tudo e todas as coisas no seu devido lugar. Então, é dele que provém o verdadeiro conhecimento. Não é daquilo que eu aprendo.
na escola, não é daquilo que eu aprendo na universidade, ou daquilo que eu vou buscar trazer uma nova informação. Isso não é sabedoria. Isso é aquilo que Deus revelou a você, miserável homem. Mas a verdadeira sabedoria está na palavra que Deus fala, naquilo que Deus ensina ao seu povo, e isso precisamos estar atentos. Aí ele novamente usa da sua palavra para ensinar a Nicodemos, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele cita aqui Números 21. Números 21 vai trazer aquele relato belíssimo da serpente de bronze no deserto. E o que aconteceu? Por causa do tempo, eu não vou pedir para vocês abrirem. Vou resumir aqui para vocês. O povo estava no deserto, havia reclamado que iriam morrer de fome, Deus providencia o maná. Aí o povo começa a reclamar do maná. Né? O povo ruim, coração duro, né? Você não precisa trabalhar, você não precisa nada. Deus manda o pão do céu para você e você ainda reclama. O seu trabalho é só se levantar da sua cama e colher. E você ainda reclama. Aí, isso é o que estava acontecendo. Deus manda o maná e o povo começa. Isso é horrível. Todo dia a mesma coisa. Como? Eu vou morrer de... Dá enjoo só de ver. Né? Eu não aguento o negócio todo dia. Não tem. Ora, se não acontece. Ô, Senhor, pão de novo. Repete a carne, né? A proteína, para você ver a briga dentro de novo, mãe. Né? Nós somos os nossos filhos, na verdade, nesse contexto, né? Então, o povo lá reclama, de novo maná. Não, antes eu estivesse lá no Egito escravo, que eu pelo menos estava comendo mel, bolo, essas coisas todas. Aí Deus, né? Deus não é como a gente, mas Deus se ira, né? Mas como é que pode? Espera aí que eu vou resolver esse negócio agora. Aí Deus, logicamente e com toda a razão, se ira por causa da reclamação do povo, né? Aí ele manda serpentes abrasadoras e venenosas para julgar o povo, né? Aí começa um bocado de gente morrer, porque essas serpentes, no momento que picava, a pessoa com pouco tempo morria. Aí começou o desespero em Israel, né? Na congregação lá. Pronto, o povo está morrendo, e agora o que é que a gente faz? Aí o povo vai até Moisés, pede para que Moisés suplique a Deus que não mande mais. Moisés suplica a Deus, né? Ora para Deus, e Deus pede para que Moisés levante e construa uma serpente de bronze. Forme uma serpente de bronze e levante ela. A serpente de bronze foi montada num pedaço de madeira e era levantada no meio na congregação de Israel. E aquele que fosse picado pela cobra, ao olhar para a serpente de bronze levantada no meio da congregação, era instantaneamente curado. Todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente de bronze era instantaneamente curado. Era instantaneamente curado. E essa narrativa de Números é um tipo da revelação da obra de Cristo aqui na terra. Porque ambos revelam a malignidade do pecado. O pecado nos leva para longe de Deus, nos faz ver a bondade de Deus distorcida. O pecado nos leva para longe, nos leva para mostrar que aquilo que Deus faz para nós, aquilo é superficial, aquilo não é verdadeiro. Mas o pecado nos leva como a malignidade do pecado é. E que esse pecado leva à morte. Esse pecado, ele leva à morte. Ambos os casos mostram a necessidade de ser levantado algo que foi a serpente de bronze em Números, e alguém no Novo Testamento que é Cristo. A necessidade de ser levantado alguém para que nós pudéssemos ser salvos,
para que pudéssemos ser curados da doença do pecado. E ambos revelam que é Deus que providencia o remédio. Foi Deus que providenciou a cura. Os homens, longe de Deus, vendo a malignidade, a ruína que estavam lhe causando, Deus levanta um remédio, um medicamento, para que aqueles que estavam morrendo não morressem mais. E aquele remédio era único e exclusivamente necessário para a cura das pessoas. Da mesma forma é Cristo. O pecado nos afastou do Senhor. Nos levou a uma condição onde nós não amamos como convém. Não queremos servi-lo e nem adorá-lo como é necessário, como é devido a Deus a nossa adoração. O pecado nos leva para longe. Porém, o próprio Deus providenciou, precisou ser levantado Cristo na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser curados do nosso pecado. Essa é a relação. Quando Cristo faz aqui essa citação no versículo 14, ele está citando diretamente o tipo que apontava para ele. Ele é a serpente de bronze. Porém, diferente do tipo, o antítopo, que é Cristo, o tipo, a serpente de bronze, ela livrava da morte física. Somente isso. Porém, o antítopo, que é Cristo, ele nos salva da condenação eterna, da morte eterna. Ele nos traz uma condição de que nós podemos carnalmente morrer, mas a nossa vida ela vai ser direcionada para Deus. Nós somos salvos não da nossa morte física, mas nós somos salvos da nossa condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante que ele seja levantado para que o todo que nele crê tenha a vida eterna. Da mesma forma que a serpente foi levantada e Deus disse, se você olhar para ela, você será curado. O poder da cura não estava na serpente de bronze. Estava na obediência da palavra do Senhor. Olhe para ela e você será curado. Da mesma forma acontece conosco. Olhe para Cristo e você será curado. Você será salvo. Você será filho de Deus a partir de então. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome pela tua revelação nesta manhã. Obrigada, Senhor. Não podemos sair daqui nesta manhã sem um sentimento de gratidão pela tua bondade, benevolência e misericórdia derramada sobre nós. Ó Deus, te agradecemos porque foi necessário que o Senhor fosse levantado para que nós pudéssemos voltar para Ti. Te agradecemos, Senhor, porque não está em nossa força, porque nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós somos tendenciosos a seguir o nosso coração, mas louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela Tua obra em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o suficiente para nós. Nós não necessitamos de mais nada senão do Senhor. Queremos, Senhor, Te agradecer pela Tua bondade externada dia após dia. A cada pulsar do nosso coração, Senhor, que seja relembrada em nossa mente a Tua obra por nós, a Tua vida dada em favor da nossa. Queremos Te agradecer, Senhor, porque nós não merecemos. Em momento algum, Senhor, nós merecíamos. Nós não somos dignos, Senhor, de tamanha salvação. Nós não somos dignos, Senhor, de sermos chamados Teus filhos. Somos tão meninos, tão moleques, Senhor. Voltamos a nossa vida, o nosso coração para o nosso próprio deleite, para os nossos próprios desejos, para satisfazer a vontade da nossa carne. Ajuda-nos, ó Pai, a viver para o louvor e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a não vituperar o Teu santo nome. Ajuda, Senhor, a não sermos pedra de tropeço, Senhor, para outras pessoas, para não virem a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a bendizer e louvar o Teu santo nome, Senhor, porque só Tu és digno. Só Tu és digno, Senhor.
Só Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso coração, da nossa gratidão, da nossa vida, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor, concedendo dia após dia, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos trazer à memória tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, que venha nos despertar, Senhor, a viver uma vida de intimidade íntima e sincera com o Senhor, que possamos nos deleitar em Ti, que possamos nos deleitar nos nossos encontros no jardim, ó Deus, que isso seja, Senhor, o suficiente, a primazia em nosso coração. Todas as coisas são passageiras, todas as coisas são vãs, Senhor. Mas a nossa vida e intimidade contigo, Senhor, é o nosso único tesouro, é a nossa única herança, é a nossa única porção. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Aviva-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Concede-nos, Senhor, a certeza da nossa salvação, do nosso novo nascimento. E para aqueles que ainda não se encontram, Senhor, tem de misericórdia. Alcança, Senhor, não por causa dos méritos que elas venham fazer, Senhor, mas alcança-os por causa da Tua bondade e misericórdia sobre nós. Porque, mais uma vez, nós não merecemos, mas o Senhor, pela Sua bondade, nos chamou, nos limpou e nos salvou para louvor e glória de si mesmo. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia. Concede, Senhor, a necessidade do nosso coração. Tu sonda e nos conhece. Tu sabe tudo o que nós necessitamos. Pai, te peço pela vida dos meus irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa conceder cura conforme as necessidades e conforme a Tua vontade, que o Senhor possa operar em nosso meio libertação, salvação, restauração e que Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.